Olá, tudo bom para vocês? Meu nome é Carlina, sou psicóloga, sou espírita. Eu sempre fui espírita, né? Eu tenho um vídeo que fala a respeito disso, né? Em que momento da minha vida eu pensei em ter um olhar no consultório também espiritual para as doenças clínicas que os pacientes me procuram e me procuravam, isso há muito tempo. E, e daí fui buscar formações dirigida à saúde emocional e espiritual, né? Fiz alguns cursos em São Paulo a respeito disso, para que eu pudesse realmente assim entender o ser com esse tripé, um ser emocional, espiritual e psicológico. E agora tem mais um que é o social, né? Bom, então hoje eu pensei em falar sobre as famílias. Por que que a gente tem tanto perrengue com a família, né? Por que que existe tantas degladiações nas famílias, né? E eu espero assim que nesse curto espaço de tempo eu possa assim plantar uma sementinha em quem me escutar. Na verdade, as famílias são resgates espirituais, né? São formas que Deus criou que a gente pudesse vir numa família e pudesse trabalhar o amor, né? Justamente porque o núcleo familiar é a primeira forma que tu tem de expressar o amor, né? E essa expressão do amor começa a partir daí da mãe para o filho, para o bebê, né? No seio, nos primeiros contatos com o pai, com os irmãozinhos, se famílias que têm irmãos. Então, assim, esse bebê que nasceu do ventre dessa mãe, ele tem os 9 meses de evolução física no ventre da mãe, e depois ele nasce e essa mãe começa a cuidar dessa criança. Então esse contato, tanto da criança quanto da mãe, é um contato de amor, né? Vamos imaginar que seja assim, né? Porque daí tem outras exceções que num outro momento eu volto a conversar. Mas então, a princípio, é um contato de amor entre mãe e filho, e pai e mãe e filho. Então, aí começa essa evolução amorosa, né, desses espíritos que vêm para resgates, né? E muitas vezes não conseguem dar conta desses resgates, né? Vem coisas, nós temos sentimentos muito fortes no nosso inconsciente espiritual, o Winchester do espírito, e essas emoções de tão fortes que não conseguiram ser tão trabalhadas em outras existências, elas ainda vêm com resquícios dos passados. Eu digo dos passados porque muitas vezes se leva muitos séculos para a gente conseguir aprender a amar um algoz, alguém que te fez mal do passado ou que tu tenha feito mal, que tu não gostava da pessoa e tu tenha feito mal, e então leva muitos anos, muitos séculos, gente, muitos séculos, famílias de 400, 500 séculos que a gente vive para poder amar, e muitas vezes a gente vai embora, né, volta à pátria espiritual sem conseguir amar ou uma mãe, ou um irmão, ou um pai. E também tem nos seios familiares, né, que tu se dá muito bem com um irmão e não com um outro, que tu tem rixas, né, entre irmãos, e que tu não entende por
por que que aquilo está acontecendo, né? Que assim, teoricamente falando, aonde nós erramos, né? Aonde o meu irmão errou, aonde eu errei, que isso que isso está tão entranhado que eu não consigo amar e que ele também não consegue me amar. Entre irmãos, entre pais, né, que isso já aconteceu em consultório e quem me escutar vai saber e que conheceu alguém ou até nas próprias famílias, né, que acontece nas próprias famílias de quem me escutar. Então, esses resgates são feitos amorosamente por uma equipe espiritual, arquitetando toda uma história, todo um futuro promissor para aquelas almas que inicialmente, a duras penas, aceitam vir nessa família. Então já é um primeiro passo evolutivo, né? Quando eu tô na pátria espiritual, eu sei quem foi o meu algoz, o que ele fez, por acréscimo de bondade, muitas vezes eu sei e outras vezes não, mas aceito, tenho, né, no meu inconsciente espiritual, sempre vai ter os registros acásticos que a gente chama. E esses registros, muitas vezes, eu só sinto, mas não entendo, né? Na pátria espiritual e aqui muito menos. Aqui muito menos, eu não entendo muitas vezes porque que um pai e uma mãe cria filhos igual e filhos saem tão diferentes, né? E existe aquelas ranzinzas, aquelas perrengues, né, das famílias que não conseguem se unir com um propósito, que é o único propósito, que é o amor. Então, assim, quando a gente faz esse, essa reunião espiritual para a gente vir naquela família, a gente aceita e sabe lá na pátria espiritual o que tu vai passar aqui e o que tu precisa fazer para melhorar. O fardo nunca vai ser maior do que aquilo que eu posso carregar, gente. Às vezes a gente quer dar saltos quânticos na espiritualidade e dizer que vai fazer muitas coisas porque a gente entende quando tá lá que tu precisa melhorar aqueles requisitos para passar e para evoluir e para melhorar. E a gente acha que vai ser sabendo e olhando, né, e vendo toda a arquitetura no plano espiritual, a gente imagina que vai dar conta. Só que quando a gente encarna no corpo físico, a gente tem o esquecimento. Esse véu do esquecimento é muito importante para nós, porque a gente tem que fazer genuinamente como forma de aprendizado de tudo aquilo que tu aprendeu nas tuas vidas passadas, nos séculos passados. E as famílias, então, têm esse propósito. Então, assim, o primeiro propósito que tu vem para uma evolução é realmente na família, gente. É na família, depois no círculo de amigos, depois no círculo de trabalho, enfim, isso é um tema bem empolgante e que faz com que a gente pense em relação a ele e pense também assim, será que eu estou conseguindo dar conta e dar volta daquilo que eu me comprometi no plano espiritual, né? Então, quando acontece coisas na família, é muito importante tu pensar o que aquilo está te trazendo de benefício, de aprendizado, né? O que aquilo está sendo importante para ti e porque assim existe uma leitura inconsciente de quando a gente entende disso, a gente faz uma leitura, né? Tu tá sempre submisso a um irmão, a um pai e uma mãe e aquilo tudo está acontecendo e tu não consegue entender por quê, né? Então, se tu consegue entender que existe esse resgate, muitas vezes, inconscientemente, e a gente traz para o consciente, o que eu posso ter feito para aquela pessoa, para mim está passando tanto aquilo, né? E o que eu preciso fazer para me cuidar e melhorar,
no sentido de galgar degraus, né, do aprendizado. Então, esses resgates acontecem porque é em forma de perdão. Então, quando eu consigo fazer isso, é quando eu consigo perdoar. Tanto perdoar o meu algoz, quanto ele me perdoar, eu abrindo mão de fazer embates, né? Então, por que que eu tô passando por aquilo? Talvez ele tenha que me perdoar e eu tenha que aceitar o que eu tô passando, né? Aceitar não como forma de degladiar, mas assim, aceitar, fazer orações, para que o Espírito possa, o teu mentor possa te ajudar a ter forças para passar por aquelas situações de uma forma diferente, para que tu possa realmente passar por essa vida e poder resgatar, né? Porque a gente tem muita coisa ainda para passar. Então, essa importância da família é muito importante no cenário espiritual. Eu estar de bem com a família, por mais, porque assim, ó, gente, tá, eu tentei falar com meu irmão, eu tentei falar com a minha irmã, eu tentei falar com meu pai, mas eles não querem saber. Bom, isso é coisa deles, não é tua. Quando a gente fala de evolução espiritual e de perdão, a gente não fala que tem que ser o perdão dos dois lados. A gente fala que porque a gente está fazendo aqui por nós, né? Cada ser é individual. Então, se eu conseguir dar conta disso de uma forma, eu estou vendo aqui a luz, eu não quero ficar com uma luz no rosto, que tem muito sol aqui, mas tá feio o negócio agora. Quando eu tenho que entender que o meu resgate é o meu resgate, não é o de todos. Se eu conseguir passar por as situações, é eu que tenho que conseguir passar, não são os outros, porque o perdão tem que ser meu para com as situações e não todos juntos, né? Que eu queria que vocês entendessem isso, porque daqui a pouco eu tô preparada para o perdão, mas o meu familiar não tá preparado, porque nós temos assim as dificuldades que a gente tem e cada um está num patamar evolutivo. Então, não necessariamente eu tenho que perdoar e a pessoa também tem que me perdoar, né? A minha evolução é única e individual. E esse perdão é um perdão consciente, é um perdão de entendimento, é um perdão de sentir as dores, mas também entender, né? Aonde ela vai me levar. Então e isso vai trazer a cura para nós. Por mais que esses conflitos sejam dolorosos, o perdão de entendimento vai trazer a cura para nós. Né? Mas nem sempre o outro vai te perdoar, o teu familiar vai te perdoar. O perdão e a cura não é necessariamente consertar a relação, mas sim libertar o coração das mágoas. Que bonito isso, né? Então, assim, eu não vou consertar uma relação na família, mas agora me veio um insight, gente, falando com vocês, porque eu tenho uma questão muito forte com meu pai. Eu acho que eu já andei uns 70, 80% da libertação, da cura, de consertar essa relação que eu tive com ele no passado. E eu libertei algumas mágoas com ele. Talvez não todas, mas algumas mágoas eu libertei por entender. E eu quero dar um exemplo assim para vocês, né? Porque eu acho que sempre com um exemplo na prática. Como é que eu consegui libertar essa cura com meu pai? Eu tive uma mãe muito boa, exageradamente boa.
uma mãe amorosa, afetiva, e tive o pai totalmente o extremo. Então, era dois extremos. Eu entendi que aquela mãe veio como resgate para mim dar conta da libertação que eu teria que ter com aquele espírito em forma de pai. Mas eu não entendia isso. Eu vim entender há muito tempo, depois de muito tempo, que bom que ele escolheu aquela mãe, né? Na pátria espiritual, ele escolheu ela. Ele foi muito bom para mim. Porque quando ele escolheu ela, ele sabia que ela ia fazer de tudo para mim dar conta do desamor. Então ele foi amoroso em algum momento. Quando ele veio para cá, ele talvez tenha se comprometido em amar. E eu tenha sido um algoz. Mas ele não deu conta disso. E nem eu. Mas esse entendimento que eu tive dessa mãe que esteve sempre comigo na construção do amor, fez com que eu pudesse olhar de forma diferente para ele. Então hoje eu agradeço porque ele escolheu aquela mãe, porque eu tive o privilégio até os 50 e poucos anos de ter tido um grande amor comigo. Eu perdi ele muito cedo, eu tinha 15 anos quando eu perdi ele, mas assim, que bom que ele escolheu. Eu tive que parar um pouquinho porque eu estava muito emocionada. Então, o que eu queria dizer para vocês, que bom que ele escolheu a minha mãe, que bom que no plano espiritual nós todos fomos amorosos e decidimos essa caminhada juntos. E tanto ele amoroso comigo, eu amorosa com ele, a gente decidiu juntos. E aquela alma amada, amorosa, que também decidiu ficar no meio desse fogo cruzado. E foi muito bom para mim. Eu entendi isso e andei longos percursos. Eu hoje talvez não sei ainda, porque assim, tu não tem que esquecer das dores, tu tem que perdoar as dores. E possivelmente quando a gente vier a se encontrar novamente, que a gente já tenha andado um bom caminho, eu e ele. Então é assim que funciona, gente, não é muito diferente disso. A gente não tem que guardar aquela dor, porque aquela dor faz mal. E como a dor faz mal, ela não te deixa, ela te causa dores, sofrimentos e doenças físicas, principalmente o câncer, que em um outro momento eu vou vir falar do câncer, que tem estudos que falam que o câncer é uma doença emocional, né? Ela é muito emocional. E ela vai justamente aonde tu tá mais fisicamente abalado, né? Então, eu quis me precaver dessas doenças e que bom que a espiritualidade te dá essas ferramentas para que tu possa entender de uma forma diferente, né? Que é o amor que Jesus nos ensinou e não sem entender tudo. Porque muitas vezes assim, por que, né? Por que um pai não ama um filho? Por que o pai age daquela forma com o filho? Ou uma mãe, ou os irmãos? Não tem outra forma que não seja essa da construção do amor. Então, essa cura não é, então, necessariamente consertar o problema, e sim libertar ele do coração, a mágoa. Esse exemplo que eu dei para vocês foi um desabafo, mas foi uma forma também de exemplificar que nem todo mundo é joinha, nem todo mundo tá feliz, mas assim, as coisas acontecem com todo mundo, né? E eu dei esse meu exemplo porque eu acho um exemplo na prática
bonito e para mim me fez bem e eu quero muito que vocês possam ficar bem com essa minha história. Eu acho que era isso, né, que eu queria poder falar para vocês, que a gente possa liberar esses sentimentos, que esses sentimentos não façam mal para nós e que a gente busque, né? E a gente só consegue buscar, gente, a gente só consegue buscar entendendo e estudando, não tem outra forma. Não tem outra forma. A gente precisa estudar. Eu estou tentando sair dessa luz aqui. A gente precisa estudar para a gente poder ter ferramentas para entender, porque é só o estudo que faz com que a gente realmente consiga, se nada fizer na vida, pelo menos liberar as mágoas, né? Porque tudo tem um propósito, tudo na vida tem um propósito. E o maior propósito é amar uns aos outros, né? E primeiramente na família. Eu agradeço a todos vocês que vão me escutar e eu peço que Deus possa realmente proteger nós nessa nossa caminhada de seres imperfeitos e imperfeito que somos, poder fazer conquistas pequenas, mas sempre tentar fazer as conquistas, sempre tentar. E quando pisar na bola, parar para pensar que as pessoas não são perfeitas e nós não somos perfeitos, mas a gente está aqui para realmente assim aprender e sermos melhores. Era isso que eu queria deixar para vocês. Fiquem com Deus. Muito amor, muita paz. Fui.